Nessa videoaula faremos a correção da nossa atividade abordando o conceito de conjuntos numéricos. A primeira questão: observe o conjunto A com 9 elementos. Então você tem um conjunto A de elementos menos 1/5, menos 1,5, menos 1, 0, raiz quadrada de 5, 9 sobre 4, 3,333, a dízima periódica, 4 e 2 raiz de 2. Escreva o conjunto dos números que pertence ao conjunto A e ao conjunto dos números que eu peço em cada item. No item A, eu quero o conjunto dos números naturais, ou seja, eu tenho que pegar os números que estão no conjunto A e que também pertencem ao conjunto dos números naturais. Vamos lembrar que o conjunto dos números naturais é o conjunto formado pelos números do 1 em diante. Você vai pegar aí os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Esses são os elementos que compõem o conjunto dos números naturais. Então vamos chamar de B esse conjunto. Desse modo, então, observando o conjunto A, você percebe que apenas um elemento é natural, que no caso é o elemento 4. Apenas o 4, que é natural, está no conjunto A. Desse modo, então, o conjunto B ele possui um único elemento e esse único elemento é o 4. Só aquela observação, né? Nesse contexto, eu não estou considerando o zero natural. Estou considerando apenas do 1 em diante. No item B, nós queremos os números inteiros. Ou seja, eu quero os números inteiros que estão no conjunto A. Você pode chamar, por exemplo, esse conjunto de conjunto C, e você observa que os inteiros que também estão no conjunto A são o menos 1, o 0 e o 4. Então, o conjunto C teria 3 elementos, menos 1, 0 e 4. O item C, eu quero os números racionais. Vamos lembrar que os números racionais, eles incluem os números naturais, os números inteiros, e além dos números naturais e dos números inteiros, estão inclusos no conjunto dos números racionais as dízimas periódicas, os números decimais e as frações. Então nós vamos ter que acrescer a esse conjunto que eu já tinha até os inteiros, eu acresço as dízimas periódicas, eu acrescento os números decimais e acrescento as frações. Eu vou chamar de D esse conjunto, então nós vamos ter que o conjunto D seria formado pelos elementos a fração menos 1/5, o número decimal menos 1,5, aí você pega o menos 1 e o 0, que são inteiros, a fração 9 sobre 4, 3,333, que é uma dízima, e o 4, que é um número natural. Então, esse seriam os números racionais que também estão no conjunto A. O item D, eu quero os números irracionais. Lembremos, né, que os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos sob a forma de fração, representados principalmente pelo π, pelo número de Euler e pelas raízes inexatas. Então eu vou chamar de E esse conjunto, e aí você percebe que os elementos que estão no conjunto A que não podem ser escritos sob a forma de fração e que, portanto, são números irracionais, eles são a raiz quadrada de 5 e o 2 raiz de 2. Então, o conjunto E terá dois elementos, raiz quadrada de 5 e 2 raiz de 2. No item E, eu quero os números reais. Bem, todos os números que estão no conjunto A são números reais. Desse modo, então, o conjunto que você vai pegar no item E é o próprio conjunto A, com todos os elementos que nós temos nesse referido conjunto. A segunda questão. Relacione cada número a seguir a uma das letras indicadas na reta numérica. Então você percebe que na reta numérica nós temos as letras de A até H e nós devemos relacionar cada número a cada uma dessas letras. Os números são menos 5 raiz de 3, a dízima 1,333, o número irracional π, o 4, o número decimal 2,032, a raiz quadrada de 6, o menos 4 e a fração menos 3 sobre 4. O que nós vamos fazer? Eu vou inicialmente escrever esses valores em ordem crescente. Não é obrigado, mas para facilitar, eu escrevo em ordem crescente. O menor de todos esses valores
é o menos 5 raiz de 3. Como a raiz de 3 vale aproximadamente 1,7, quando eu multiplicar por menos 5, vai dar aproximadamente menos 8,5. Então esse é o menor dos valores que nós temos. Logo em seguida, o outro valor que nós temos aí é o menos 4. Ele é um pouco maior do que o menos 5 raiz de 3. Depois virá o menos 3 sobre 4, que é o número decimal menos 0,75. E aí a gente fecha com os negativos. Agora os positivos. Eu começo aí com o 1,333, a dízima periódica. Logo após, a gente vai pegar o número decimal 2,032. Em seguida, virá a raiz quadrada de 6, que é aproximadamente 2,44. Logo após, o número irracional π, que vale aproximadamente 3,14. E, por fim, nós temos o número 4. Bem, para que eu coloquei em ordem crescente? Porque agora é só relacionar, já que nós temos do menor para o maior. Na reta numérica, o menor valor é o do A, que está à nossa esquerda, e ele cresce até o H, que está à nossa direita. Então é só ir relacionando cada valor às letras que nós temos. Nós temos que o menos 5 raiz de 3, que é o menor de todos, é o A. Logo em seguida, o menos 4 é o B, que é a letra seguinte na reta. Em seguida, o menos 3 quartos é o ponto C na reta. O 1,333, a dízima periódica, é o ponto D. Em seguida, o ponto E vale aproximadamente 2,032. O ponto F, aproximadamente a raiz quadrada de 6. Logo após, o π vai estar no ponto G. E finalizando, o ponto H, que terá o maior valor, é 4. Então está aí a associação entre cada letra na reta e cada número. A terceira questão. Represente cada uma das frações na forma decimal. O que eu faço? Toda vez que eu quiser representar uma fração na forma decimal, eu vou pegar o numerador, dividir pelo denominador. Então você pega, por exemplo, 15 sobre 8. Você vai pegar então aqui o 15 dividido para 8, né? Quando eu pegar 15 dividido para 8, vai dar 1,875. Então você vai ter que 15 sobre 8 é aproximadamente 1,875. O item B eu tenho 46 sobre 27. Do mesmo jeito, eu pego o 46, divido pelo 27. Quando a gente fizer a divisão, então você vai ter aqui 46 dividido para 27, aproximadamente 1,703, 703, 703. Portanto, você tem que 46 sobre 27 é a dízima periódica 1,703, 703, 703. Dá uma dízima. O item C, nós temos a fração 169 sobre 180. Então, do mesmo jeito, eu pego 169 e divido por 180. Quando a gente fizer a divisão, vai dar 0,93888. E assim continua, né? Então, o que é que você tem com isso? Você vai ter que 169 sobre 180 é a dízima periódica 0,93888. O item D traz então a fração 152 sobre 18. Então, do mesmo jeitinho, eu pego 152 e divido por 18. Feita a divisão, vai dar a dízima 8,444. Então, dessa forma, 152 sobre 18 dá 8,444. E por aí vai. O item é 1019 sobre 75. Do mesmo jeitinho, eu pego 1019 e divido por 75. Feita essa divisão, vai dar aproximadamente 13,586666. Então você tem que 1019 sobre 75 dá a dízima periódica 13,58666. O item F traz então a fração 351 sobre 24. Então, do mesmo jeito, eu vou pegar 351 e vou dividir para 24.
Feita essa divisão, vai dar 14,625. Com isso, então, nós temos que 351 sobre 24 dá 14,625 na forma decimal. A quarta questão da Universidade Federal Fluminense, isso no Rio de Janeiro. Segundo o matemático Leopold Kronecker, que nasceu em 1823 e morreu em 1891, Deus fez os números, o resto é trabalho do homem. Bem, os conjuntos numéricos são, como afirma o matemático, uma das grandes invenções humanas. Assim, com relação aos elementos desses conjuntos, é correto afirmar que. Então, nós temos algumas afirmações sobre o conjunto numérico, os conjuntos numéricos, e a gente tem que ver qual é a afirmação que é verdadeira. Bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou avaliar item a item que for aparecendo e vou dizendo o que é verdadeiro, o que é falso. Vamos lá então. O item A diz que o produto de dois números irracionais é sempre um número irracional. Pessoal, quando a gente quiser provar que uma coisa é falsa, a afirmação A é falsa. Quando eu quiser provar que algo é falso, é só dar um contra-exemplo. O que é um contra-exemplo? É só dar um exemplo que mostra que, para aquele exemplo, a afirmação é falsa. Ok? Então, para a gente provar que esse item é falso, é só imaginar, por exemplo, que a raiz de 2 vezes a raiz quadrada de 2, raiz de 2 são números irracionais. Então, eu estou multiplicando dois números irracionais. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Mais ou menos 2 não é irracional. Mais ou menos 2 é inteiro. Então, isso prova que o produto de dois números irracionais nem sempre é outro número irracional. Pode ser também um número inteiro. De forma, então, que o item A é falso. O item B, né? Por que o item A é falso? Porque nós sabemos que mais ou menos 2 não pertence aos irracionais. Estou só terminando de justificar aí. O item B agora. A soma de dois números irracionais é sempre um número irracional. Gente, isso é mais um item falso. Por que é falso? Mesmo raciocínio. Vamos dar um contra-exemplo. Se nós pegarmos, por exemplo, menos a raiz quadrada de 3 é um número irracional. Raiz quadrada de 3 é um número irracional também. Se eu juntar menos a raiz quadrada de 3 com a raiz quadrada de 3, vai dar zero. E nós sabemos que o zero não é irracional. Então, nós furamos aí a teoria, né? O item B, ele furou. Porque nós pegamos dois números irracionais, somamos e não deu um número irracional. Dessa forma, então, se prova que o item B é falso. O item C fala que entre os números 3 e 4 existe apenas um número irracional. Esse também é um item falso. Por que entre os números 3 e 4 existem vários números irracionais e não apenas um? Bem, porque na verdade entre dois números quaisquer, entre o 3 e o 4, entre o 4 e o 5, ou entre, sei lá, o 10 e o 11, existem sempre infinitos números irracionais. Você pode pegar infinitos valores. Por exemplo, entre o 3 e o 4, existem a raiz quadrada de 10, está entre 3 e 4, e é irracional. Existe a raiz quadrada de 12, que também está entre o 3 e o 4, e é irracional. A raiz quadrada do 15 e tantos outros. Então, isso mostra que entre o 3 e o 4 não existe apenas um número irracional. Na verdade, como eu falei, existem infinitos números irracionais. O item D, ele diz que entre dois números reais distintos, na verdade, entre dois números racionais distintos, existe pelo menos um número racional. Bem, isso é uma sentença verdadeira. Por que é uma sentença verdadeira? Porque é sempre possível, dados dois números racionais distintos, é sempre possível pegar pelo menos um número racional entre eles. Aí eu dei um exemplo, ó, entre 2,12 e 2,13. São dois números irracionais. Você pode pegar, por exemplo, o 2,122, o 2,124,
o 2,127, o 2,130 e isso aí continua. Na verdade, gente, entre dois números racionais distintos, existe infinitos números racionais, ok? A questão fala pelo menos um é um ou mais, mas existem infinitos. Então, por isso que o item D é verdadeiro. O item E. A diferença entre dois números inteiros negativos é sempre um número inteiro negativo. Ou seja, se eu pegar dois números inteiros negativos, subtrair vai sempre dar um número negativo. Isso não é verdade. Isso é uma sentença falsa. E aí eu vou dar o meu contra-exemplo, né? Por exemplo, se você pegar o menos 2, que é inteiro negativo, e o menos 5, que também é inteiro negativo. Então vamos lá, menos 2 menos o menos 5. Vamos lembrar que menos e menos é mais. Então vai ficar menos 2 mais 5. Menos 2 mais 5 é o quê? 3, que é positivo. Ou seja, nós pegamos dois números negativos, subtraímos, inteiro negativo, subtraímos, e a resposta não deu um inteiro negativo. Por isso, então, que o item E é falso. E aí, claro, a única igualdade, a única sentença verdadeira é o item D. A quinta questão do Enem. Deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da medida de 3 milímetros. No estoque de uma loja, há lentes de espessura 3,10, 3,021, 2,96, 2,099 e 3,07 milímetros. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será em milímetros de quanto? Então nós queremos saber qual das 5 espessuras você escolhe, lembrando que você tem que escolher aquela espessura que estiver mais próxima de 3 milímetros. Como é que eu faço isso? Eu vou inicialmente escrever em ordem crescente e com a mesma quantidade de casas decimais as espessuras das lentes. Observem, toda vez que você precisar comparar números decimais, se eu quero saber quem é o que está mais próximo, eu tenho que comparar. Então, toda vez que eu quiser comparar números decimais, eu tenho que colocar com a mesma quantidade de casas decimais, porque assim ajuda. Então, vamos nós. O menor valor que apareceu aí foi 2,099. Logo em seguida, apareceu o valor 2,96. Mas, como eu disse, eu tenho que deixar com a mesma quantidade de casas. Eu tenho que deixar tudo com 3 casas decimais. Para deixar tudo com 3 casas decimais, eu tenho que acrescentar um zero. Então, na verdade, o 2,96 é, na verdade, 2,960. Vamos continuar. Aí vem a espessura da lente que eu tinha no meu óculos, né? Uma lente de 3 milímetros, 3,000, para ficar com as 3 casas. Aí você continua agora com a lente de 3,021. Em seguida, você tem o 3,07, que para colocar com 3 casas decimais, vai ficar 3,070 para igualar as casas. Agora eu trago o 3,10, que na verdade é 3,100 com 3 casas decimais. Então percebam, eu coloquei as espessuras da lente em ordem crescente. Dá para você perceber por essa colocação que as espessuras que estão mais próximo da espessura real, que é 3, o que está mais próximo aí, ao redor do 3, é o 2,960 e o 3,021. Então é uma dessas duas espessuras. Aí você diz, como é que eu sei agora qual das duas é a mais próxima? Pessoal, 3,021 passou 0,021 do 3. Repetindo, 3,021 passou 0,021 do 3. Por outro lado, o 2,960 falta 0,040 para chegar no 3. Então, um falta 0,040, o outro passou 0,021. Qual que está mais próximo?
O que passou menos, o que passou 0,021. Então, desse modo, a espessura escolhida será a lente de 3,021 milímetros, de maneira que a resposta correta é o item C. E aqui eu finalizo então a nossa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava então os conceitos de conjuntos numéricos.